Finalizando, né? Esse, no nome de Jesus, esse é o último, né? Então, como o Amado falou aí, eu não sei quem foi a pessoa que gravou ou que pregou, não sei. Segundo ele, assim, Abraão deu o dízimo e tal. Aí ele falou assim, então você quer voltar para a lei, né? Então eu queria saber que lei é essa que eu teria que voltar se eu fosse seguir Abraão. Abraão não estava na lei de Moisés, né? Ele não estava na lei de Moisés. Aí ele citou assim, então você vai ter que se circuncidar. Abraão não era circuncidado. No capítulo 14, ele não era circuncidado. A circuncisão vai entrar em Gênesis 16. Gênesis 16. Gênesis 16. Cadê? O vídeo está ficando muito longo. Mas quanto mais se ensina, acho que é 16. Ainda não é no 16, né? Vou ver aqui. E o Senhor engrandeceu o nome dele. Tu guardarás a minha aliança. Então aqui é que guardareis entre mim e vós, entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Depois de ti que todo homem que entre vós será circuncidado. Então a circuncisão, ela começa no capítulo 17, né? No capítulo 14, que o amado né, ele veio falar, então eu vou ter que ser circuncidado. Quando o evangelho foi anunciado a Abraão, de acordo com Gênesis 3, verso de número 8, quando o evangelho foi, né, tá aqui, verso 8, né? Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, que é Gênesis capítulo 12, verso 3 em diante. Então, quando o evangelho foi anunciado a Abraão, em Gênesis, no capítulo 12, ele não estava circuncidado. Porque se assim fosse, todo crente teria que ser circuncidado. Todas as nações teriam que ser circuncidadas. Deus não ia cometer essa gafe. A escritura não pode falhar. Jesus disse, as escrituras não podem falhar, ela não falha, né? Ela é divinamente inspirada. Então, quando a ordem para a circuncisão chegou, quando ela chegou, Abraão tinha dizimado antes. Então, não entrou na lei, né? Então, quando o Senhor falou que é a aliança entre mim e a sua descendência, né? Mas quando o evangelho, então quando foi falado ali de aliança, então ali já já não é mais evangelho, né? Vamos voltar lá. Então Gênesis, né? Estabelecerei futuro, né? Minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Então assim, que vai ali, né? Já começa com Ismael aqui e tal e tudo. E que ele, porque está no futuro? Porque entre mim e ti, a tua descendência, porque está incluindo como futuro, porque Ismael não tinha nascido ainda, né? Eu não sei se já nasceu, né? Não sei, acho que ele já tinha nascido, não sei, depois eu vou olhar aqui. E a Ismael já tinha nascido, aí ele embaixo aqui, quanto a Ismael, tá aqui embaixo, ó, verso 20, quanto a Ismael. Ismael já tinha nascido, então ele vai ter que circuncidar Ismael, né? Mas Ismael não é contado como descendência dele, né? Então ele está falando de Isaac, ele não tá se referindo a Ismael, embora ele vai circuncidar Israel e todos os nascidos da sua casa, porque estão debaixo da sua autoridade, né? Então, quando o Senhor estabelece essa aliança com ele, né? Aí aqui então começa uma aliança. Antes dessa aliança era evangelho. Aqui começa uma aliança.
Aí, por isso, nós vamos entender nova aliança lá na frente. Isso aqui é uma aliança entre ele, né, e a descendência dele. Mas o evangelho é para todas as nações. Mas isso aqui, a circuncisão, é só para eles. É só para os hebreus. Eu não tenho que me circuncidar, como o Amado falou aí. Então você vai ter, se você quiser seguir Abraão, mas seguir Abraão até antes da circuncisão. Né? Até antes da circuncisão. Então você vai ter que matar. Não matar amarrado, porque Jesus disse que Abraão não foi homicida. Então, se Abraão não foi homicida, então por que o texto diz que ele estava vindo da matança dos reis? Ele estava numa guerra. Então, quando você está na guerra, quando um soldado vai para a guerra, a lei, nem a lei da terra, nem a lei do céu classifica ele como homicida. Ele está na guerra. Na guerra. Na guerra. Isso é lei da guerra. Então, quem está na guerra, se um camarada está na guerra e ele matar, ele está matando por legítima defesa. Isso é código de justiça, isso é código penal, né? Legítima defesa. Então, quem mata na guerra, mata por legítima defesa. Né? Agora, quando a pessoa se rende, ele é levado como prisioneiro. Mas se ele não se render e vai revidar, quem está na guerra vai matar, ou mata ou morre. Então, Abraão não foi homicida porque ele estava dentro da lei da guerra, né? Dentro da lei da guerra. Jesus disse: Abraão não foi homicida. Contudo, vocês querem me matar, né? Que é Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João. Esse é o último vídeo. Deus abençoe a todos, vocês aí no nome do Senhor Jesus. Ele está falando da liberdade, né? Verso 40. 8:40, né? Mas agora procurais matar a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Então Abraão não foi homicida. Né? Abraão não foi homicida. Aí ele vai falar satisfazer os desejos do vosso pai, pai da mentira. Ele foi homicida. Mas Abraão não fez isso. Então Abraão não fez isso. Porque quando Abraão, o texto vai dizer que Abraão vinha da matança dos reis, Abraão estava na guerra. Né? Então na guerra a gente não mata o nosso irmão. Na guerra a gente não mata o nosso irmão. A gente não mata o nosso irmão, não. Na guerra a gente mata o inimigo e não o nosso irmão. Né? Então louvado seja Deus. Então é isso aí, que Deus abençoe a todos. Espero ter esclarecido, né? Então Melquisedeque, ele recebe, mas ele não cobra. Quem cobra é Levi. Quem exige é Levi. Quem ameaça é Levi, né? Os profetas amaldiçoam, ou Deus amaldiçoa Levi, porque Levi estava debaixo de um dízimo regulamentado pela lei. Mas Abraão não. O dízimo nos dias de Abraão era regulamentado pelo coração, pela comunhão, pela fé, né? Que partiu dali no caso dele, e ainda tem, né? Acho que vai dar tempo de eu falar aqui, correndo aqui rapidamente aqui, tal, Gênesis 28, verso número 19, vai acabar, tal, cadê, verso 28, 19, 19, e levantou-se pela manhã de madrugada e tomou uma pedra. O que aconteceu com ele? Jacó vai citar a palavra dízimo aqui, mas por que ela é citada? Por que ela aparece? Ela aparece porque ele dorme, né? E ele tem uma visão, e a visão com quem? Com uma escada, e nessa escada tem anjo, ainda estou correndo aqui porque o vídeo vai terminar, tal, e ele recebe uma promessa. O Senhor fala com ele: estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, farei tornar essa terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado.
O Senhor falou com ele, ele entrou em comunhão, ainda que em sonho, entrou em comunhão. E depois da comunhão,